Para melhor entendimento da história, assistem às outras partes que estarão na descrição do vídeo. Hoje conheceremos os períodos da história do Japão. Gostando do vídeo, deixe seu like. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe o vídeo e deixe seus comentários. Bora para o vídeo. Período Eia ou período Heian Jidai? Teve início em 794, indo até 1185, com o estabelecimento do primeiro regime shogun na história do país, Shogunato Kamakura. Neste período, a rede estatal chinesa foi adaptada às necessidades japonesas, e uma cultura própria e sofisticada emergiu com o declínio do sistema burocrático dos códigos Taika e Tai. A instituição imperial foi fortalecida durante os primeiros anos do reinado do imperador Kammu. Contudo, depois da sua morte em 806, a assimilação cultural com a China foi progressivamente desprezada e em 838 deram-se como finalizadas quaisquer relações com a dinastia Tang. Além disso, com o desaparecimento do antigo sistema político, o clã Fujiwara começou um novo processo de adoção dos altos escalões hierárquicos do governo, estabelecendo estreitos laços matrimoniais com a família imperial a partir da primeira metade do século IX. Líderes do clã posicionaram-se de forma a se tornarem regentes Seishi Kampaku dos imperadores, enquanto que outros membros do clã Fujiwara conseguiram monopolizar altos cargos, como o Conselho de Estado Daikan. Os oficiais de gama média e baixa foram distribuídos hereditariamente por outros clãs aristocráticos. Em finais do século X e começos do século XI, os Fujiwara governaram de fato o Japão e apenas uma pequena porcentagem de imperadores regeram por conta própria, uma vez que quando assumiam o trono, eram forçados pelos líderes do clã a abdicar do mesmo ainda muito jovens, cedendo assim as decisões administrativas aos regentes e ao Daikan. O budismo esotérico das escolas de Tendai e Shingon tornou-se bastante popular durante este período, levando a que aristocratas procurassem a salvação através de cerimônias e rituais budistas em instituições religiosas. Até então, mobilizada pela escrita chinesa, a cultura japonesa sofreu um significativo aprimoramento, tendo como ponto central a corte imperial. O aperfeiçoamento literário foi expressivo com a criação do kana, uma escrita silábica, que se ajustava com a fonética japonesa. Novos gêneros literários foram estabelecidos como romances monogatari, salientando-se o livro Genji Monogatari de Murasaki Shikibu, escrito por volta do ano 1000, seguidos pelos jornais, ensaios, outros documentos pessoais, feitos por cortesãos como Makura no Soshi e Seishonagon, escrito também por volta do ano 1000. Em 860 já poderia ser vista grande parte das características dos futuros samurais, nos campos de batalha hábeis cavaleiros no uso do arco e flecha, bem como de katanas. Estes militares a cavalo possuíam total confiança do trono do Crisântemo, estando encarregado da segurança das cidades, assim como dos confrontos contra as revoltas que se sucedessem. No entanto, o sistema público de terras que se estendia sobre as províncias estava prestes a entrar em colapso. Em inúmeros locais foram criadas terras privadas, shen, as quais eram utilizadas em primeira instância pela aristocracia e pelos grandes templos. Com a suspensão de registros familiares e a alocação de terras de cultivo no século X, os terrenos do Estado foram finalizados. Assim, os proprietários destes terrenos elegiam os clãs e camponeses locais como seus administradores, o que resultou na transferência do poder das terras para estes. Contudo, a existência de numerosas propriedades privadas reduziu significativamente os impostos, chegando ao ponto em que a própria família imperial se viu forçada a adquirir terras privadas para assegurar a sua renda. A ascensão da classe samurai e o processo de descentralização sofrido pelo governo fez com que a administração local apresentasse dificuldades, resultando numa quebra da lei e ordem públicas. Durante o século IX, o Japão sofreu uma grave crise econômica e social como resultado de pragas e fomes acompanhadas pela má nutrição em massa, epidemias e aumento da mortalidade. Com isto, numerosos distúrbios, motins e revoltas começaram a surgir em inícios do século X. O governo tomou então a decisão de conceder amplos poderes aos governantes de cada região, sendo que estes passaram a ter permissão para recrutar tropas de combate, que faziam uso do sabre japonês, katana, de arqueiros, kyujutsu e cavalaria,
alistando ainda agricultores enquanto seus simpatizantes que atuavam contra as crescentes rebeliões conforme sua vontade. Isto veio a conceder um enorme poder político aos governadores. Foi durante este período que se documentou pela primeira vez a palavra samurai, ou seja, aqueles que servem, isto num contexto puramente militar. O primeiro grande teste de equilíbrio sobre o sistema ocorreu no ano de 935, quando uma revolta contra o governo central de Kyoto, liderada pelo samurai Taira no Masakado, descendente do príncipe Takamoshi, começou a tomar graves proporções. A princípio, a corte Heian considerou que o incidente que envolvia Masakado seria apenas uma revolta da localidade, até que este veio a autoproclamar-se o novo imperador. Respondendo a tal situação, a corte enviou um exército provincial para sufocar a revolta, originando na morte do líder por decapitação em 940. A partir deste momento e dependendo da sua origem social, estes líderes de guerreiros começaram a definir uma aristocracia em cada região, sendo-lhes confiado o poder, o qual passou a ser dominado por um grupo elitista de guerreiros. Alguns aristocratas que não conseguiram cargos importantes no poder viram-se forçados a emigrar para outras províncias, assumindo a liderança sobre os guerreiros samurai do respectivo local. Um exemplo foram os clãs Taira, Minamoto e Fujiwara, que exerciam na capital. Estes possuíam guerreiros que os protegiam tal como nos templos budistas, onde existiam monges armados, Soei, que guardavam defensivamente as suas próprias propriedades. Minamoto no Yoriyoshi viu-se envolvido num marcante conflito da época denominado de Guerra Zenkunin ou Guerra dos Primeiros 9 Anos entre 1051 e 1062. Esta foi a primeira guerra que ocorreu no país desde a batalha contra os Emishi. A disputa começou quando Abe no Yoritoki, descendente dos Emishi e membro do clã Abe, não entregou os impostos à corte imperial. Yoriyoshi teria sido enviado para resolver o problema pessoalmente. Yoriyoshi e Yoritoki chegaram de forma pacífica a um acordo, contudo um conflito interno eclodiu no clã Abe e Yoritoki foi morto. Com este fato, foi declarada a guerra entre Abe no Sadato, filho de Yoritoki, e Minamoto. Só em 1062 é que Yoriyoshi conseguiu vencer os Abe na Batalha de Kawasaki, tendo transportado a cabeça do rebelde até Kyoto como sinal de vitória. Minamoto no Yoshii, filho de Yoriyoshi, combateu lado a lado com o seu pai durante todo o conflito, ganhando grande reputação pelas suas proezas militares. Isso lhe valeu o apelido de Ashimantara ou o filho primogênito de Ashima, o deus da guerra. Enquanto que a crise econômica e a instabilidade política iam causando confrontações entre os clãs Fujiwara, Taira e Minamoto, tanto dentro como fora da corte, na segunda metade do século X, a família imperial restaurou o seu poder político com a ascensão ao trono do imperador Go-Sanjo, 1068-1073. Este impediu o clã Fujiwara do controle de decisões administrativas, regulou os Shen, decidiu implementar reformas econômicas sobre os obsoletos Hitsuryu, e estabeleceu um sistema monárquico, designado Jinsei, governo enclaustrado, em que o governante nominal de todos os governos e unidades administrativas não possuía um poder prático, senão o de simplesmente articular todos os processos. Apenas os conselheiros detinham o poder real. O imperador, ao momento de abdicar do trono, retirar-se-ia para um templo budista, contudo mantinha a posição de regente sobre o seu sucessor, preenchendo o vazio de poder que deixava o clã Fujiwara. Entre disputas internas, o seu sucessor, o imperador Shirakawa, de 1073 a 1087, foi quem aplicou o sistema Ensei na sua máxima expressão ao governar enquanto imperador aposentado por mais de 40 anos até 1129. Assim, Shirakawa governava sobre 3 imperadores que não passavam de líderes do governo. O imperador Toba, de 1107 a 1123, havia também adotado o sistema Ensei, administrando o país por mais de 3 décadas até a sua morte em 1156. Toba exerceu influência sobre outros 3 imperadores. Neste período houve, contudo, contradições entre o imperador reinante e o aposentado, dando lugar à autoridade militar para governar o país sobre a autoridade civil. Em 1083 eclodiu novamente um conflito armado em que Minamoto estaria envolvido, agora na Guerra Gozanin, que teve origem sobre as diferenças entre os líderes dos antigos dirigentes e aliados dos clãs Minamoto e Kiyovara.
Depois de uma feroz batalha por 3 anos consecutivos, em que a corte se recusou a auxiliar o clã Minamoto, este conseguiu, contudo, sair vitorioso. Quando Yoshie foi a Kyoto com a finalidade de conseguir uma recompensa, tal desejo foi recusado pela corte, que recriminou os impostos em atraso que o mesmo devia, dando assim início a um claro distanciamento entre a corte e Yoshie. Enquanto isso, os seus rivais, os Taira, desfrutavam cada vez mais de uma boa relação com a corte imperial devido às suas façanhas na região oeste do país. A rivalidade entre os clãs Minamoto e Taira foi se intensificando e tornou-se cada vez mais evidente. Em 1156, depois da morte do imperador Toba, teve início um conflito entre os dois clãs, quando Minamoto no Yoshitomo se juntou a Taira no Kiyomori contra o seu pai Minamoto no Tameyoshi e o seu irmão Minamoto no Tametomo, durante a revolta de Ogen. A batalha foi breve, Tameyoshi acabou por ser executado e Tametomo castigado com o desterro. Esta revolta pôs em causa o poder do sistema Ensei, quando o retirado imperador Sutoku foi vencido pelo governante imperador Go Shirakawa, e também sentenciou o destino final do clã Fujiwara, que foi banido do poder. Assim, o domínio foi monopolizado exclusivamente pelos clãs Taira e Minamoto. Em 1159, houve outro confronto, conhecido como Rebelião Heiji, onde Yoshitomo enfrentou Kiyomori. A superioridade do clã Taira era de tal forma proeminente que os membros do clã Minamoto fugiram para se salvarem. Os Taira perseguiram-nos e Yoshimoto foi capturado e morto. Dos membros do grupo inicial da família Minamoto, restava um número insignificante deles, tendo o clã sido aniquilado quase por completo. Em 1167 Taira no Kiyomori recebeu do imperador o título de Daidaijin, primeiro-ministro, o qual constituía o mais alto posto que o imperador poderia conceder, tornando-se então o governante do país e o primeiro governador militar da história do Japão. Entretanto, na tentativa de aderir ao poder, Kiyomori entrou em conflito com o imperador Go Shirakavai, que tentava exercer controle através do sistema Ensei, em 1158. No ano 1177, o imperador planejou um golpe de estado que acabou por fracassar, o que resultou consequentemente no seu exílio e na supressão do seu poder político. Kiyomori nomeou em 1178 como herdeiro ao trono o seu neto ainda criança, que em 1180 assumiu o poder com o nome de Imperador Antoku. Isto motivou a ira dos opositores do clã Taira, dando origem às guerras Genpei. Gostaram de conhecerem essa parte da história do Japão? Na próxima parte iremos conhecer o período das guerras Genpei. E entre outros momentos da história. Aguardo vocês lá. Fiquem todos com Deus e até a próxima.